Terça-feira, você já sabe, é dia do nosso quadro Eu Quero Saber. A sua dúvida sobre direito trabalhista, doméstico ou previdenciário, a gente tira aqui com o nosso parceiro Paulo Souto. Bom dia para você, Paulo. Bom dia, Patrícia. Em mais uma manhã. Vamos lá respondendo as perguntas do pessoal de casa. Vamos Mandaram lá. para a gente ao longo da semana. Selecionamos algumas aqui para você acompanhar comigo. Vamos lá. A primeira pergunta de hoje é de Fernando Lordão. O auxílio-doença prorroga o período de graça junto ao INSS? Prorroga, Patrícia. O período de graça é aquele onde você continua segurado do INSS, mesmo não pagando o INSS. Certo. Então, se você tiver em benefício previdenciário, você prorroga por até 12 meses. Depois que cessar o benefício, você ainda tem mais 12 meses de período de graça. Segunda agora vem de Campina Grande. Levi Barbosa quer saber quem sofreu um acidente e ainda não possui 12 contribuições pagas ao INSS. Tem direito a um auxílio-doença? Tem, por quê? Porque sofrendo acidente de qualquer natureza, seja ele de trabalho ou fora do trabalho, você tem direito ao auxílio-doença. Aí independe de carência. Não precisa ter. Essas 12 contribuições são exatamente a carência que É a ele se carência referia. normal, mas se houve acidente, seja ele normal, fora do trabalho ou do trabalho, não existe essa carência. Tá tudo certo então para Levi. Agora a pergunta vem de Belém do Brejo do Cruz. José Augusto te pergunta, Paulo, quais são os requisitos para se obter um auxílio-doença junto ao INSS? São dois. Se não for um acidente, né? Muito bem. Tudo bem. Estar doente, temporariamente incapacitado para o trabalho e ter contribuído por 12 meses ao INSS. A não ser que São os sofra um requisitos. acidente, pode ganhar Acidente, antes disso. exatamente. Muitas perguntas sobre auxílio-doença aqui então chegando. Agora é de Dani Paulino. Ela quer saber o seguinte: faço 3 tipos de contribuições ao INSS. Uma como empregada, tem carteira assinada. Outra como contribuinte do MEI, atividades de contabilidade, segundo ela. E outra como contribuinte individual na declaração, é o GFIP do meu cliente. Essas contribuições serão somadas à minha aposentadoria? Pergunta interessante dela. Sim. Só a primeira e a terceira. A do MEI só será somada se ela complementar. Por quê? Porque a contribuição do MEI é de 5%. Sim. Então, ela tem que complementar, contribuir, recolher a diferença para poder somar as outras duas. Se alguma delas ela já contribui pelo teto, por exemplo, aí o MEI não faz a menor diferença. Não faz a menor diferença aí. Só contribui, mas não vai ter retorno disso, viu, Dani? Não é assim? Aí não precisa, né? Exatamente. Próxima pergunta selecionada para você hoje, Paulo. Acompanhe comigo a do Antônio Cândido. Agora vem de Tavares. Sou ex-vereador do município de Tavares. Tenho 57 anos de idade, 16 de contribuição junto ao INSS. Gostaria de saber como eu devo proceder para conseguir uma aposentadoria. Ele é ex-vereador, né? Sim. Se não tiver aqueles planos que aposentam os políticos com tempo bem reduzido, ele vai ter que cumprir como todo segurado normal do INSS. Ele vai ter que contribuir, ou quando chegar com 65 anos de idade, se aposentar por idade. Ele já cumpriu a carência para ter aposentadoria por idade. A carência seria 15 anos de contribuição, mas ele tem que ter 65 anos. Ele tem que continuar contribuindo. Mais uma pergunta aqui que vem de outra cidade da Paraíba. Estamos contemplando várias cidades hoje. Agora é de Aparecida. José Ailton, sou motorista, tenho mais de 20 anos de carteira assinada e 54 anos de idade. Se eu parar de contribuir para o INSS hoje, eu terei direito de me aposentar quando eu completar 65? Essa pergunta de José Ailton é muito importante porque muitas pessoas estão fazendo isso. Cumpre a carência de contribuição, mas não cumpriu a carência de idade. Aí para de contribuir. Esperando. Pronto, ele tem 54 anos de idade. Se até os 65 ele adoecer, ele morrer, ele sofrer qualquer coisa, a família não vai ter benefício, nem ele. Por quê? Porque ele perdeu a qualidade de segurado. Ele só vai ter direito, quando completar 65 anos de idade, a aposentadoria por idade. Mas se ocorrer qualquer problema no meio... A aposentadoria, sim. Sim, ele agora tem os outros direito. benefícios, não. É muito arriscado, né? Demais, demais. Vai aí... E eu já tenho visto, na Justiça Federal, eu já peguei N casos. Imagino. Muitos, não Fica são aí poucos, a não. critério de cada um, né? Saber Eu não qual é a aconselho, eu realidade. continuo contribuindo. Fica a dica de Paulo aqui, então. Falando em dicas de Paulo, vamos continuar daqui a pouquinho, tá? Tem outras perguntas selecionadas para hoje, Paulo. Perguntas de Campina Grande, de João Pessoa, de Pilar. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar. Até já! Até já. Recomeçamos nosso papo sobre direitos domésticos, trabalhistas e previdenciários e a nossa coluna Eu Quero Saber de toda terça-feira. Paulo Souto está aqui com a gente em mais uma semana. Paulo, a pergunta de agora é de 3 telespectadores diferentes que querem saber a mesma coisa. Atenção, vamos lá. José Carlos, de Campina Grande, Socorro Araújo, de João Pessoa e Borges, de Pilar. Perguntam, o prestador de serviços de uma prefeitura tem direito a 13º? É porque nós não podemos relacionar Tem tantos mais, outros né? que mandaram, né? O grande problema está no 13º do prestador de serviço. Por quê? Porque a Justiça entende que não se trata de um regime de trabalho comum, e sim um regime de trabalho administrativo, jurídico-administrativo. Certo. Boa parte da Justiça entende que ele não tem direito.
ao 13º salário. Eles assinam um contrato com a entidade pública e no contrato já prevê os direitos dele, certo? Boa parte da justiça... Boa parte da justiça entende que eles não têm direito. Significa que alguma Agora, parte... outra corrente da justiça entende que se trata, como eles são admitidos sem concurso público, eles entendem, mesmo sendo um contrato fraudulento, que a justiça entende que é fraudulento, mas concede também o direito. Isso fica a critério do Poder Judiciário. Existe corrente favorável, existe corrente contrária. A gente está aqui para explicar isso. Se ele está trabalhando, se ele está recebendo vencimentos, ele tem direito a descer seu salário. É uma opinião que uma ala da justiça entende que sim e outra não. É complicado. A gente está aqui para interpretar, deixar a informação mais fácil possível para você. A justiça é quem decide. Lídia, do bairro do Gás, eu aqui em João Pessoa, quer saber, Paulo, fui conferir o saldo do meu FGTS e fui informada que o meu patrão não vem recolhendo. O que eu devo fazer? Eu vou dizer uma coisa aqui que a Caixa Econômica não entenda como crítica. Certo. Mas tem muitas informações prestadas pela Caixa Econômica que não está batendo com o que está lá registrado. Sim, tem muitas reclamações, por exemplo, exigência, eu vou dar um exemplo maior, exigência de homologação de rescisão contratual do empregado doméstico no sindicato. Não é obrigatório, mas eles exigem. Só que ultimamente o gestor do E-Social entrou em contato com eles pararam. E também o saldo do FGTS, às vezes se tiver um número errado, ele não encontra, já diz, o patrão não está recolhendo. Não é dizer isso. Qual é o procedimento correto? Chegar e dizer, olha, peça ao seu patrão uma cópia do DAI. Ou seja, daqui é o simples doméstico que ele recorreu mensalmente. Tá. Pronto, ele leva uma cópia para lá que sabe se recolheu ou não. Agora, se o patrão não entregar uma cópia do DAI ao seu empregado, é porque ele não recolheu. Então, nunca deve-se dizer que o patrão não recolheu. Por quê? Porque o E-Social, os recolhimentos aí não estão sendo distribuídos corretamente. Um exemplo, no INSS, se você tem um extrato do CNIS, não tem recolhimento do DAI. Estou entendendo. Aí você não pode dizer que ele não recolheu. Agora, se for realmente o caso do patrão não estar depositando, e aí? Aí ela chega para ele e fala, olha, deposita, porque senão eu vou ao Ministério do Trabalho fazer uma denúncia. Porque o empregado não pode ser prejudicado, em hipótese alguma. Entendeu? Porque na hora que ele for demitido, todos os direitos dele estão prejudicados. Ele não recebe FGTS, não recebe seguro-desemprego, por quê? Falta de recolhimento. Se precisar do benefício previdenciário, não tem direito. Muito bem. Está explicado, então, mais uma dica, gente, para você. O telespectador pediu para não se identificar, mas mandou uma pergunta para a gente, Paulo, que é a seguinte. Trabalho num hospital privado. Gostaria de saber se os treinamentos podem ser realizados nos dias de folga. Poder pode. Se a empresa só pode fazer aquele treinamento para que todos os funcionários participem, ela pode. Agora, ela tem que pagar a hora extra e conceder a folga ao empregado que ele deixou de trabalhar naquele dia. Ou seja, deixa de ser um dia de folga. Deixa de ser, mas ele vai ter que ter outro dia de folga e receber hora extra. Tá tudo certo. Você não pode considerar que é um dia de folga e botar o povo para treinar. Não, em hipótese alguma. Muito bem. Aí eu acho que é fácil de entender dessa forma. O Shirley Lourenço quer saber o seguinte, Paulo, meu pai é aposentado por invalidez. Ele pode trabalhar informalmente num comércio próprio, sem risco de perder a aposentadoria? É quando eu digo que o governo, quando está fazendo a revisão das aposentadorias, pode pegar casos dessa natureza. Estou entendendo. E eu aviso, tem muitos aposentados que perderam a aposentadoria por denúncia. Mesmo ele trabalhando informalmente, foi denunciado que ele prestava serviço. O INSS fiscalizou e cancelou a aposentadoria dele. Aposentado por invalidez não pode trabalhar em hipótese alguma. Se quiser voltar a trabalhar, cancela-se a aposentadoria por invalidez e ele vai continuar trabalhando. É, simples assim, tem que ser se correto com as coisas. Se o INSS pegar ele trabalhando aposentado, vai cobrar a devolução da aposentadoria. Ou é aposentado por invalidez ou não é. Ou está inválido ou não está. Correto. Agora é Antônio Dias. Pergunta também, Paulo, mandou essa pra gente essa semana querendo saber. Comecei a trabalhar no mês de fevereiro, mas minha carteira só foi assinada em maio. Tem direito de receber o 13º salário contando a partir de fevereiro ou de maio? O que aconteceu com o Antônio Dias é uma interpretação errada de muitos empregadores, que durante o contrato de experiência não assina a carteira, ou seja, durante aqueles 90 dias. Está errado. Ele tem que assinar 48 horas após a admissão e Antônio Dias tem direito de receber o 13º, mesmo como não teve a carteira assinada, a contar de fevereiro. Os 12avos dele vai ser contado a partir de fevereiro. Agora que já está registrada em maio, tem como mudar isso? Passar para fevereiro, por exemplo? Tem. Você registra a alteração contratual no E-Social. Muito bem. E outra coisa, se registrar ou não, o pagamento independe. Claro, o pagamento você lança o valor. É isso. Ele não é calculado automaticamente. Milânia Limeira pergunta, Paulo, de volta ao trabalho, depois da licença maternidade, eu posso levar meu filho ao pediatra sem que me prejudique na empresa? Por quanto tempo eu posso me ausentar? Milânia, você tem direito a se ausentar apenas um dia ao ano para levar seu filho de até 6 anos de idade ao médico. Só tem direito a um dia por ano. Ave Maria, imagina se precisa de mais uma consulta. Mas está na lei.
Agora, se precisar, não custa nada fazer um acordo com a empresa. Claro que a criança recém-nascida vai precisar de mais de uma consulta anual, obviamente. Sim. Por enquanto, a lei só contempla um. E a gente está aqui para dizer o que a lei acontece. diz. Exatamente. Agora, pergunta mais uma aqui da capital, mais uma também do bairro do Geisel, é Tel. Quem trabalha em um feriado tem direito a uma ou duas folgas para compensar esse dia trabalhado? Muita gente está perguntando isso. Uma folga. Se for comercial, ele tem direito ao pagamento pelo feriado trabalhado e uma folga. Muito bem. O empregado doméstico, se trabalhar, tem direito a compensar com uma folga apenas. Jackson, como é pago o salário maternidade de quem era empregada de uma empresa e hoje contribui para o INSS como contribuinte individual? Essa pergunta do Jackson é importante porque quem é empregado de empresa, quem paga o salário maternidade é a empresa. Já que ela deixou de ser empregada e continuou contribuindo com o INSS como segurado individual, quem vai pagar o salário maternidade dela é o INSS e não mais a empresa. Muito Entendeu? bem explicado também, bem direitinho para você. Muitas mulheres pensam que é a empresa que vai pagar depois, mas não, é o INSS. Paulo, fim das perguntas por hoje, terça-feira da semana que vem. Estamos aqui de volta, se Deus quiser. Até lá. Bom dia para você. Boa semana para você, Patrícia.